Olá, pessoal. Mais uma vez juntos. Agora para trazer um assunto inédito, tremendo, incrível. Eu falo inédito, mas é porque tem revelações aqui muito preciosas. Não é inédito, já é conhecido. A respeito do quarto templo. O que, pastor? O quarto templo. O templo de Ezequiel. Né? É muito importante a gente entender. Né? Nessa questão aí, ó, se você quiser saber, ó, o primeiro templo na terra, não estou falando no céu, não, rudimentar, é a árvore da vida, você lembra? Que a árvore da vida tem dois querubins lá, protegendo. A árvore da vida representa a arca, né? Olha os querubins aqui. E quando Adão oferecia sacrifício, mesmo depois que foi expulso do Éden, ele fazia ali próximo, na porta de entrada. E saía lá a Shekinah, que era como uma espada flamejante, o fogo de Deus, e consumia o sacrifício. O Éden só foi retirado da terra em Gênesis 6. Bom, vamos ver a vinheta. Esse templo de Ezequiel, vamos tratar aqui hoje, talvez em 2 vídeos, porque é muito assunto. Ele não é o próximo templo a ser reconstruído. E eu vou explicar por quê. Então, eu estava falando que nós tivemos, então, a árvore da vida com os 2 querubins. Você tem depois o tabernáculo, que é o templo móvel. O tabernáculo fala de um templo móvel, né? Lá no deserto, estabelecido pelo povo de Israel. Aí você tem o templo de Salomão, que já é fixo. Ok? Aí esse templo é destruído no ano 586 lá, pela invasão dos babilônicos. Você tem a restauração desse templo por Zorobabel. E aí o templo é restaurado. O templo de Salomão, ok. Aí depois você tem lá o templo chamado Templo de Herodes. Por que o templo é chamado Templo de Herodes? Porque o templo de Salomão, ele tinha 500 côvados por 500 côvados. Um côvado é essa parte aqui, ó, da mão até o cotovelo. E aí, cerca de 30 campos de futebol. Herodes duplicou. E aí, quando ele duplica e põe ornamentos e põe mármore em tudo, Lucas 21:5 fala que o templo estava ornamentado com tantas pedras preciosas. Então, aquele templo foi conhecido como Templo de Herodes. Foi destruído no ano 70. Agora, interessante, você vai descobrir o seguinte: o templo que vai ser reconstruído é o templo que vai ser profanado e destruído, que é o templo onde o anticristo vai se assentar. Você vai descobrir que ele vai ser profanado, porque lá em Apocalipse 11, quando fala das 2 testemunhas, né, que o átrio foi dado aos gentios, ali tem uma figura que está mostrando o átrio como sendo o templo aqui na terra, né? E a naus, que é o lugar santo dos santos, como sendo a parte celestial. O átrio está na terra porque Cristo foi crucificado na terra. Então a terra se tornou o átrio exterior em realidade. Falo isso a espirituais. Aqueles que são criteriosos já entenderam o que eu falei. Agora veja bem, pra você entender. Aí esse templo vai ser profanado pelo anticristo. Ele vai se assentar nesse templo, né? Como se fosse o próprio Deus, de acordo com 2 Tessalonicenses, né? E aí vai fazer aliança com muitos por uma semana. Não teve essa aliança de uma semana com os judeus. Que essa semana é a última semana das 70 semanas de Daniel. Ok. Agora, esse templo é destruído. Mas, pastor, por que ele vai ser destruído? Porque vai ter um terremoto global, onde o monte do Senhor vai se elevar. Está lá em Isaías capítulo 2, versículo 2, Isaías capítulo 14, né? Ou Apocalipse 16, ou Apocalipse 6. É um terremoto que vai sacudir todas as montanhas da terra. E quando isso acontecer, o monte se elevará acima de todos os montes, acima de todos os montes. E esse templo ele vai ter 500 canas
por 500 canas. Eu vou dar aqui na decorrência do estudo. Aqui é só a introdução do estudo. Só a introdução. Uma cana, pra você ter uma ideia, são 6 côvados. Esse templo, ele teria mais ou menos 540 campos de futebol. Não caberia lá no local onde foi feito o templo de Salomão. Caberia na cidade velha de Jerusalém. Tá? Aí ele vai caber quando o monte do Senhor se elevar. E quem vai edificar esse monte, esse templo, é o próprio Senhor, de acordo com Zacarias capítulo 6. Zacarias 6 é o próprio Messias, que é o templo de Ezequiel. Então, nós temos um templo para ser reconstruído, que vai ser reconstruído, e temos o templo de Ezequiel. Eu falei que é inédito porque eu não vejo as pessoas falar sobre isso. Só falo da reconstrução do templo e pronto. Não, tem aqui o templo de Ezequiel e o templo do Anticristo. Isso está claro na Bíblia. Muito claro. O templo de Ezequiel é o templo de Zacarias 6. O próprio Messias vai edificar. Tá certo? Ok. E aí você vai descobrir o seguinte. Que o livro de Ezequiel é um livro difícil. Nem os rabinos gostam de abrir. Trazer interpretação. Principalmente do capítulo 40 ao capítulo 48. É muito difícil. Não é fácil, não. Só com graça de Deus mesmo. Né? Dada aí a homens que estudaram no decorrer da história e gastaram a vida. E a gente, né, lendo ali, tentando entender. E assim, com muita dificuldade. Eu tenho já anos tentando falar alguma coisa sobre o assunto. É muito difícil. Então, esse vídeo agora é introdutório. Nós vamos dar sequência nesse estudo no próximo vídeo. Eu penso que com essa introdução dá para você ter uma visão do que é o livro de Ezequiel. Outro detalhe, lá em Isaías 28 fala que as coisas de Deus são mandamento sobre mandamento, fundamento sobre fundamento. É um pouco aqui, um pouco ali, tá certo? Temos que juntar todas essas informações, ter muita simplicidade e unidade da palavra de Deus, né? Para nós entendermos as leis e as profecias de Deus, tá certo? Ok, então, até o próximo vídeo. Deus abençoe. Essa é uma sequência do livro de Ezequiel e do templo de Ezequiel.